saúde conseguiram ver algum caso assim, que ficou internado e foi na unidade de saúde para continuar o acompanhamento, né? Agora é difícil, agora é muito além. Então, Mas no internato a gente vê, eu acredito. sim, eu tinha esperança que a partir de agora começasse a esfriar um pouquinho, mas nem tanto. Nunca esperei tanto frio como agora. Enfim, vamos começar já a apresentar. Já tem 12 alunos por aqui. Conseguem ver? Sim, prof. Então, vamos ver como é que é feita essa atenção ao paciente pós-internação na atenção primária de saúde. Bom, primeiramente, esse paciente que precisou de internação é porque provavelmente ele chegou numa condição aguda, em alguma condição com comprometimento importante para a vida, que precisava de intervenções de um grau maior de complexidade, tanto pela parte diagnóstica como terapêutica, né? Procedimento cirúrgico ou procedimento, tratamento médico com antibiótico de amplo espectro, medicação mais específica, ou também exames de imagem ou de outro tipo. Ele precisou atendimento num nível de atenção secundária, terciária, e em determinado momento, esses fatores que determinaram sua intervenção, sua internação, foi possível controlar esses fatores, provocar não, o tratamento foi efetivo, o paciente melhorou e estes fatores conseguiram ser revertidos. Então, quais são os critérios de alta hospitalar? Melhorar a situação de saúde, reversão ou controle dos fatores que motivaram a internação. O paciente, teoricamente, na hora que ele sai do hospital, ele deve estar educado quanto às implicações da sua doença. Por exemplo, um paciente que era aparentemente saudável, obeso, ele comia, bebia, teve um infarto e na hora que ele ficou sabendo que estava com uma cardiopatia isquêmica, que precisou fazer uma coronariografia, colocar um stent, aí tem como parte básica do tratamento também as mudanças do hábito de vida, do estilo de vida. Então, ele já, na hora que ele já vai para casa, ele deve saber que as mudanças do estilo de vida fazem parte do tratamento. Não tomava medicação de uso contínuo, aparentemente não tinha nenhum problema de saúde, e eles, a partir desse momento, eles já passam a tomar uma medicação contínua. Ele já deve sair educado em relação a isso também. É importante que ele tenha condições de realizar as atividades da vida diária e dar continuidade ao tratamento. Tanto a pessoa ou os familiares também deve ter um apoio familiar para isso. Deve conhecer as limitações do pós-alta, conhecer também os sinais de piora e quando procurar o especialista ou quando procurar um pronto atendimento. Em condições ideais, todos esses critérios devem ser cumpridos. Isso seria o ideal. Às vezes não é assim, porque às vezes, se vocês já passaram pelo hospital, pela clínica médica, sabem que o volume de trabalho é bastante grande. Então, esse tempo que o médico deve explicar para o paciente, para os familiares, como é que as mudanças do estilo de vida, como é que deve ser tomada a medicação. Às vezes eles entregam para o familiar ou para o paciente
vários papéis. Encaminhamento a fisioterapia, encaminhamento a nutricionista, encaminhamento para a unidade de saúde para continuar o acompanhamento. Então, ele sai com um monte de papéis e o paciente e os familiares chegam na unidade de saúde com todos esses papéis para mostrar para o médico. E aí, devemos começar a ler tudo. Por uma parte, falamos com o paciente e com os familiares, e por outra parte, vemos quais são esses documentos, porque geralmente, pelo menos aqui em Foz, paciente que fica no hospital municipal ou no hospital Costa, eles têm um resumo de tudo que foi feito na internação, como foi medicado, os exames de imagem, os exames laboratoriais, geralmente eles dão tudo isso para que seja possível continuar o acompanhamento. Então, qual seria o papel da atenção primária de saúde? Continuar esse cuidado integral e acompanhamento longitudinal, porque o hospital não tem condições para isso. Existem as consultas das diferentes especialidades, mas o papel de acompanhar verdadeiramente o paciente é a atenção primária de saúde. Por quê? Porque tem uma equipe, tem médico, enfermeira, agente comunitário de saúde, que está estruturado para isso, pelo menos em condições ideais é para ser assim. Também a atenção primária de saúde vai ajudar na reabilitação do paciente. A reabilitação não é só reabilitação física, tem a parte psicológica também, tem a parte das mudanças do estilo de vida, principalmente relacionadas com atividade física e alimentação, o apoio nutricionista, o apoio do fisioterapeuta, o que antes era conhecido como NASF. Então, ele deve receber uma atenção multiprofissional e também a atenção domiciliar. Esta atenção domiciliar deve ser compartilhada. Em alguns casos, em dependência do tipo de atenção domiciliar, é feita pela equipe Melhor em Casa, que aqui em Foz é um pessoal do hospital. E em alguns casos, os cuidados paliativos também são desempenhados pela atenção primária de saúde, como pacientes com múltiplas comorbidades, acamados, com dor, com necessidade de oxigênio suplementar. Também a atenção primária deve dar um suporte a isso. Quais são as principais condições de saúde que na prática vemos que precisam de internação e acompanhamento pós-internação? No primeiro lugar, as doenças crônicas, como acidente vascular encefálico, tanto isquêmico como hemorrágico, infarto agudo do miocárdio, hepatopatias crônicas, doença renal crônica, neoplasia, tanto do intestino como de pulmão, de próstata, de mama, e outras como infecções, doenças infecciosas, principalmente em idosos, como pneumonia, e em relação às pessoas mais jovens, os traumatismos e acidentes com fratura são bastante prevalentes nesta faixa etária das pessoas mais jovens. São as mais ativas, as que mais se movimentam. Os motoqueiros, a maioria são pessoas jovens. E muitas vezes eles também precisam de um acompanhamento, porque nesses casos a recuperação às vezes demorada em fraturas abertas, politraumatizados, que posteriormente eles ficam vários meses na fisioterapia, na recuperação, vão precisar também de acompanhamento psicológico e pela repercussão que tem posteriormente, pelas sequelas tanto motoras como psicológicas também, e como a atenção primária deve conciliar também, ajudar em relação a isso, ver o apoio familiar, ver todo o contexto desta pessoa que está nessa situação. E, por último, casos pós-cirúrgicos, em dependência do tipo de cirurgia, existem
cirurgias que são mais de menor risco, muitas vezes os pacientes retiram os pontos na unidade de saúde, que é o serviço que está mais perto da casa e não vai precisar consultar novamente com o cirurgião só se tiver alguma intercorrência. Então, agora vamos falar um pouco dos tipos de atenção domiciliar. Ela está dividida em atenção domiciliar tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Atenção domiciliar tipo 1 é aquele paciente que tem problemas de saúde crônico de uma intensidade moderada, assim, são problemas de saúde com algum grau de seriedade e que eles vão provocar dificuldades ou impossibilidades de locomoção. Mas esses problemas de saúde estão controlados, mesmo que o paciente tenha um grau importante de discapacidade, ele não pode ir na unidade de saúde ou é difícil para a família levar. Mas os cuidados são de menor complexidade. Por exemplo, é um paciente que vai precisar de um apoio nutricional, que ele não consiga se locomover bem, mas não tem um requerimento de oxigênio, não tem uma dor difícil de tratar, não tem uma função orgânica descompensada, assim, uma insuficiência renal em grau terminal com diálise. Então, nesse tipo de paciente, com atenção domiciliar tipo 1, a unidade de saúde da família deve dar todo o suporte, porque os problemas de saúde são de uma complexidade menor, mesmo que seja um paciente com múltiplas comorbidades, com dificuldade para se locomover para a unidade de saúde, mas a unidade de saúde consiga dar conta das demandas dele. Já no caso da atenção domiciliar tipo 2, a necessidade de cuidado exige uma frequência maior. Também são pacientes que não conseguem se locomover, mas o acompanhamento deve ser contínuo, o quadro não está estabilizado, por exemplo, é um paciente com requerimento de oxigênio, com dor, que vai precisar de opioide. Então, o manejo desse paciente é mais difícil. Aí, além do acompanhamento pela unidade de saúde, deve ser acompanhado também pelo programa Melhor em Casa. E no caso da atenção domiciliar tipo 3, ele é semelhante à atenção domiciliar tipo 2, só que os cuidados são constantes, já que o paciente vai necessitar equipamentos e procedimentos especiais, por exemplo, paciente com traqueostomia, com uma cânula que precisa ser aspirado, paciente que está realizando diálise, ou, enfim, são casos bem mais complexos e devem ser também manejados com o programa Melhor em Casa, junto com a unidade de saúde da família. E já em relação aos cuidados paliativos, esta parte é bem difícil e não necessariamente devemos começar os cuidados paliativos quando o paciente está na fase final da vida. Desde que já sabemos que o paciente tem um diagnóstico e um pronóstico que não é bom, já devemos começar a tratar deles. Então, por isso, não devem ser restritos para o paciente em fase final da vida, não? Por exemplo, um paciente com uma cirrose hepática, uma hepatopatia crônica. Já sabemos que está com um comprometimento importante da função hepática, que vai ter transtornos da coagulação, que vai ter transtornos gastrointestinais, edema, ascite, que vai ter queixas associadas a tudo isso, mas não vamos esperar que ele esteja muito com um quadro neurológico pela hepatopatia para já começar a realizar os cuidados paliativos. Não é bem assim. Desde que o paciente já tem uma condição muito
delicada, que não tem, geralmente que não tem melhor, assim, que sabemos que pelas características do problema de saúde e pelo grau de acometimento, ele cada vez vai piorar. ¿Qué podemos hacer? Comenzar cuanto antes con este cuidado paliativo, aliviar a dor, uso de oxigênio, garantir um estado nutricional melhor, colocar medicação sintomática sempre que for possível também para náusea. Então, não deve ser algo restrito bem no finalzinho da vida, porque o objetivo é priorizar o conforto do paciente e dos familiares, dos cuidadores, que também ficam muito estressados, muito nervosos, porque sentem que eles não conseguem dar conta, que eles têm um familiar que vai ir piorando cada vez mais, que ele vai falecer, então não, isso dá bastante ansiedade. Então devemos estar preparados para dar um suporte tanto ao paciente como aos familiares. Então, neste caso, quais são as principais intercorrências deste tipo de paciente? A dor é a mais importante, é a mais frequente. A limitação motora, né, não conseguir deambular, o comprometimento nutricional, que é multifatorial, porque qualquer doença, por exemplo, neoplasia, que tem um catabolismo importante, compromete o estado geral. Um paciente que está com dor, que não consegue dormir, descansar devido à dor, já não vai ter apetite também. Um paciente que está depressivo também não vai ter muita fome. Um paciente que tem uma condição, por exemplo, a própria cirrose hepática, hepatopatia, que compromete a absorção de nutrientes, vai, mesmo que tente se alimentar, vai ter um comprometimento nutricional também. A incontinência, tanto urinária como fecal, principalmente esse paciente já é idoso, já está postrado. Transtorno respiratório, principalmente de espineia. A dependência funcional é quase tudo paciente em estado final da vida, em cuidados paliativos, depende de um cuidador, em menor ou em maior grau. A depressão é algo bem frequente também, né? Pero o fato de saber que está nessa condição, que provavelmente o fim da vida já está se aproximando, que eles dependem de outra pessoa, né? São várias causas para estar com um estado depressivo. O risco de infecções, né? Principalmente pacientes acamados, pacientes em suporte respiratório, com dificuldades para mobilizar secreções, com sonda vesical, são vários aspectos que aumentam o risco de infecções. Usando fármacos também que precisam monitorização laboratorial como anticoagulante em alguns casos, pacientes com ostomia, com sonda, muitas vezes para facilitar o cuidado, vão depender de determinado procedimento. Então, para resumir um pouco o que já estamos falando, atenção integral e multiprofissional para pacientes em cuidados paliativos ou para pacientes que saem de uma internação em um estado bem mais delicado, com uma recuperação que poderia ser mais demorada. É importante a fisioterapia, tanto motora, respiratória, como cardiovascular também. Atendimento de fonoaudiologia em pacientes com transtorno da deglutição, como acontece após AVC, pacientes traqueostomizados, avaliação psicológica e o apoio psicológico, avaliação do nutricionista e também realizar os encaminhamentos a especialidades para posterior acompanhamento, como é neurologia, cardiologia, pneumologia, nefrologia, enfim. Paciente com AVC, foi feita tomografia, tem as características de um AVC isquêmico, não tem nas primeiras 24 horas uma lesão hemorrágica,
é um AVC isquêmico, mas antes de sair do hospital tem que realizar outra tomografia e posteriormente ele deve ser novamente avaliado pelo neurologista para continuar o acompanhamento, para realizar outros exames. O mesmo acontece com cardiologia. Às vezes o paciente está internado por uma pneumonia, mas durante a internação teve alguns transtornos do ritmo, estava com uma fibrilação auricular crônica e deve ser acompanhado com o cardiologista. Pneumologia, após o coronavírus, muitos pacientes ficaram com uma restrição importante, então, posteriormente, precisaram de acompanhamento pelo pneumologista. E, enfim, assim, é bem frequente que após uma internação o paciente vai acompanhar ou vai precisar, pelo menos, de uma consulta com um especialista focal, né? Para melhor avaliação, para talvez alguma mudança da terapêutica que tinha para um acompanhamento. O que acontece aqui? A atenção primária poderia ser mais resolutiva se, ao mesmo tempo, as consultas do especialista, após esse encaminhamento, eles fizeram uma contrarreferência. Ah, este paciente tem isto, é necessário continuar isto. Ele só precisa voltar em 6 meses ou em um ano, manter tal coisa. Isso não funciona. Provavelmente seja pela própria dinâmica deste tipo de consultas que os especialistas devem atender bastantes pacientes, então fica muito difícil. Tanto assim que o próprio paciente, o paciente consultou com um neurologista. Ah, e que falou para o senhor? Por que ele achou que o senhor achou que era uma enxaqueca? Qual poderia ser a causa da cefaleia? Uma cefaleia por estresse? Não, ele não me falou nada, ele só pediu uma tomografia. Então, o paciente consulta com um especialista e parece que o paciente não consegue, tem vergonha nesse momento de perguntar, e ao mesmo tempo o especialista também se limita a solicitar um exame e se explica alguma coisa, provavelmente o paciente não entende bem e não fica assim meio que, ele, a consulta é para que o especialista solicite um exame. Então, essa parte da relação médico-paciente, aí está meio que perdida e fica meio que inconclusa. E também, posteriormente, muitos pacientes vão precisar realizar outros exames laboratoriais de imagem para o acompanhamento dessa condição de saúde. Era isso que tinha preparado? Alguma dúvida? Prof, não são todas as equipes ou todas as unidades que têm disponibilidade de vários tipos de profissionais desses, né? E para fazer encaminhamento ou alguma coisa do tipo para esse atendimento multiprofissional mesmo, isso é fácil? Isso é rápido? Bom, deve funcionar em cada distrito. Aqui em Foz são 4 distritos: leste, norte, nordeste e sul. Então, cada distrito tem sua equipe de nutricionista, de fisioterapeuta, de psicóloga. Deve ser assim. Às vezes é um pouco demorado, mas cada distrito deve ter sua equipe de referência. Algo mais? Isso na prática devem ver isso, um paciente que chega assim com todos esses encaminhamentos, com todos esses pedidos, com um resumo. Mas enfim, agora está sendo como que menos frequente isso.
¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar? Então, não tem dúvida. Acho que Eu tudo acho certo. que Que bom. Então, amanhã espero a Lucas e a A Daniela, Dani. né? Isso. Uhum. Amanhã Então, estaremos lá às 8. uhum. Que tenham todos uma boa noite, que descansem. Obrigado, prof. Boa noite. Uhum. Tchau a todos. tchau, tchau, prof. Tchau.